usando o instrumento da mediunidade. E aí ele consegue descerrar os véus que separam os dois lados da vida e mostrar-nos que existe vida além da vida. Nós viemos de um histórico muito interessante, que nós podemos dizer até mesmo da época de Mesmer, com os estudos a respeito do magnetismo, passando pelos demais magnetizadores, Barão do Poté, Deleuze, tantos outros, como falarmos de Allan Kardec, que revolucionou a verdade a respeito do relacionamento do homem encarnado com uma consciência extrafísica que à época deu-se o nome de alma, de espírito, de acordo com a formação das pessoas em vários locais. Kardec foi um dos maiores revolucionários neste sentido, a ponto de falar, e praticar a verdade científica dentro de uma nova visão, de uma nova filosofia. Você imagina quando estavam surgindo as grandes lojas do pensamento, os grandes templos, numa época em que tinham novas religiões surgindo. Foi ali próximo mesmo que surgiram as Testemunhas de Jeová, o Adventismo, depois a filosofia de Blavatsky e tantos outros, quanto teosofia e tantos outros mais. Surge Kardec rompendo o misticismo, estabelecendo um método laboratorial, que é o laboratório do psiquismo humano, para abrir, fazer uma incisão, segundo fala Joseph Kleber, na alma humana, usando o instrumento da mediunidade. E aí ele consegue descerrar os véus que separam os dois lados da vida e mostrar-nos que existe vida além da vida. Isso abriu campo para grandes missionários, e eu vou citar apenas um, o nosso querido Francisco Cândido Xavier, também conhecido carinhosamente como nosso Chico Xavier, que também revolucionou. E se não fosse o trabalho de Kardec, talvez não teríamos como surgir um Chico Xavier, revolucionando o mundo através da mediunidade, mostrando de maneira inconteste a interferência dos seres extracorpóreos no dia a dia, com diversos fenômenos que ocorriam através dele ou no entorno dele, através de outros médiuns que participavam juntos, e trazendo esta verdade de uma maneira missionária como ele trouxe. Até agora, inigualável e insuperável a forma como ele trouxe, até o momento. E a partir daí tivemos pessoas extraordinárias, já naquela época, a presença do nosso querido Valdo Vieira, que usou um método científico para estudar o psiquismo humano e dar o passo a passo para criar uma nova ciência que pudesse nos orientar ao sairmos do corpo físico, ao termos uma visão extrafísica, a podermos fazer projeções da nossa consciência ou desdobramentos. E tivemos Hermínio Miranda, que, utilizando a presença de uma médium extraordinária, fez diversas observações. Nós podemos ver no livro Diversidade dos Carismas, em que ele aprofunda esta observação no organismo psíquico de uma médium, mostrando o alcance da mediunidade e os vários aspectos do fenômeno mediúnico. Chegamos no momento em que Ângelo Inácio, ele extrapola, ele tem a coragem,
como consciência extrafísica, de admitir que ele não está sozinho na escrita, como muitos achavam. Não escrevo sozinho, não. Eu tenho uma equipe, somos 148 consciências reunidas. Eu sou o editor deles. E aí ele admite que não é ele sozinho, como anteriormente todo mundo pensava que o Espírito escrevia só através dele. Ele disse, não. Somos uma equipe. Olha aqui como o pensamento desse Espírito está desse dentro da escrita. É uma forma diferente de ver a mediunidade, a psicografia pelo menos, em que ele traz corajosamente a presença de médiuns como Raul e Hermina Loyola, mostrando que você não precisa seguir o caminho de todos os médiuns, que é se submeter aos espíritos, baixar a cabeça, acreditar sempre. Não, mostra a gente que é humana, que tem coragem de tomar atitudes, médiuns proativos, que não fica esperando o espírito falar isso, que não, eles vão, partem na frente, fazem as coisas, mesmo contra a vontade de alguns espíritos, e sabem que estão fazendo o correto, e assume essa posição. O Ângelo traz apenas isto como uma visão encorajadora para nós sairmos da situação de passividade para a proatividade espiritual e energética. É isso que representa, né, a presença de Hermina e de Raul em toda a estrutura da psicografia de Ângelo. E chegamos agora com o Encontro Mundial, revolucionando também, de fazer um encontro que tem por base e por motor, por combustível, os espíritos, a realidade espiritual. Mas que neste momento ele parte de algo, do estudo de algo que é místico, que é extrasensorial, que é paranormal, puramente mediúnico, para uma verdade científica tal qual Kardec utilizou, e vem sacudir quando a gente espera uma coisa assim, vai surgir isto. Eu posso dizer que você vai se surpreender com a visão e com o que o Encontro Mundial está preparando, mas é algo que revoluciona o nosso pensamento, que você vai sair com uma tempestade cerebral, uma tormenta cerebral de informações e de visão mesmo de como encarar seu próprio caminho em busca de espiritualidade, seus próprios métodos em busca de espiritualidade. E no próprio Encontro Mundial traremos elementos novos para você já experimentar isto na sua vida. Levaremos ao máximo de racionalidade, como diz Kardec, para obtermos o máximo de rendimento, orientado pela sensibilidade, pela intuição, por aqueles que dirigem desse grande laboratório do mundo espiritual, como Kardec fala, né? Está no Livro dos Médiuns, o laboratório do mundo invisível, para que através desse grande laboratório nós possamos nos formar, primeiro como livres pensadores, segundo como pesquisadores e terceiro como cientistas da alma humana. Porque nós já passamos por tudo aquilo no Encontro Mundial, todas as fases pelas quais passou o desenvolvimento do próprio pensamento espiritualista e de toda a evolução humana, para entrarmos agora em busca de uma instrumentalidade, uma metodologia da ciência e a sua aplicabilidade, né, como consequência máxima, a aplicabilidade em nossa tarefa de busca de espiritualidade. Isto é o que o Encontro Mundial pretende, mas pretendemos mais ainda. Só que nós não podemos falar abertamente tudo, é só mesmo essa palha, esse pouquinho de contribuição para que você possa se embevecer, se envolver e dar esse mergulho
nesse laboratório de ciências psíquicas, de ciências extrafísicas, de ciência da alma.